Olá, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e paz sejam com todos, amém? Olha, que saudade de todo mundo, todos estão distantes, de vez em quando a gente vê a foto de um ou a foto de outro, e a saudade bate, né? Porque a nossa igreja é uma igreja que convive com amigos, né? São verdadeiros irmãos em Cristo Jesus, nós estamos ali congregando, dia a dia, domingo a domingo, nas quartas-feiras, estamos juntos para estarmos como irmãos em Cristo Jesus. Mas nos tornamos também verdadeiros amigos. Nós podemos parar, estar em comunhão, brincar, dar verdadeiras gargalhadas com pessoas que passaram a ser do nosso convívio e acabam morando aonde? No nosso coração. Nós estamos iniciando esse culto de louvor e adoração a Deus, já pensando no culto do domingo que vem. Na verdade, a gente já está pensando não no domingo que vem, mas no mês que vem, que já vai começar essa semana. Hoje é o último domingo de abril, né? Então, assim, já estamos terminando abril e o que vem à frente é o quê? É o mês de maio. E o mês de maio, na nossa igreja, é o mês que nós comemoramos o mês da família. É aquele mês que nós temos atividades diferentes, várias famílias dirigem cultos de oração, nós temos algumas atividades nos domingos também, e deixaremos de ter essas atividades por conta de estarmos isolados em casa. Mas será que nós deixaremos de ter mesmo? Será que nós perderemos essa coragem, essa vontade de estarmos juntos? Olha, de forma alguma. Nós estamos pensando de que forma nós poderemos fazer com que todo mundo possa participar do mês da família. Porque, em primeiro lugar, nós somos a família de Cristo, nós somos a família de Deus. E nós somos uma família, a família Igreja Batista Central de Lucas. Então, eu conto com você. Eu tenho 2 desafios hoje para lançar para todas as famílias da nossa igreja e para aquelas famílias que nos acompanham, famílias que são nossos amigos, que têm nos acompanhado. Esse desafio vale para você também. A forma de contato que eu vou deixar para essas pessoas que nos acompanham online vai ser o meu WhatsApp. Eu vou colocar aqui embaixo o meu número do meu WhatsApp e você pode fazer contato comigo caso você queira aceitar o nosso desafio. Mas antes, eu quero ler com você a palavra de Deus que se encontra em Josué 24, 14 e 15. Então somente. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia e me acompanhasse nessa leitura. Então, vamos lá? Vamos ler juntos? Josué faz de novo concerto com o povo. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu posso dizer agora, com toda a certeza do mundo, que eu e a minha família servimos ao Senhor. E posso dizer mais, eu e a minha família da Igreja Batista Central de Lucas servimos ao Senhor. Amém? Vamos voltar agora ao quadro do mês da família. São 2 quadros, 2 desafios para vocês. O primeiro desafio é o quadro que nós intitulamos como Famílias que Louvam ao Senhor. E nesse quadro você pode, de forma horizontal, você gravar um lindo louvor em família. Junta toda a sua família e louve ao Senhor. Se você não tem playback, faz a capela mesmo, porque você está louvando ao Senhor. É para Deus, não é para o homem.
Mas se você tem um playback, se você sabe tocar um teclado, você pode fazer isso. Então, grave um vídeo e louve ao Senhor neste vídeo e mande para nós, tá bom? Eu estarei colocando aqui o meu número de Telegram, número de e-mail para Google Drive. E qualquer dúvidas, pode me perguntar pelo WhatsApp, que estarei respondendo para todos vocês. Quem é de fora também pode participar. É só entrar em contato comigo e falar assim: eu tenho acompanhado todos os cultos online e eu quero publicar que eu e a minha família servimos ao Senhor. Então, faça isso. E para que vocês possam compreender direitinho como é esse quadro, eu entrei em contato com uma família muito amada, uma família que nós gostamos muito, são nossos irmãos em Cristo Jesus e nossos amigos. Eles estarão louvando hoje ao Senhor. Eles são a Diane, o Davi e também a Bia, é claro. Estarão louvando ao Senhor. Mas antes, eu quero falar de um outro quadro. Se você não tem como louvar ao Senhor, você pode aparecer na tela. Isso, apareça na tela e diz assim: olha, eu e a minha família amamos ao Senhor. Isso é só um exemplo. Você pode falar que eu e minha família estamos bem, estamos com saudade. Você pode falar das formas que você se achar bem, que você se sentir bem na frente do vídeo, participando especificamente do mês da família e também matando um pouquinho da saudade dos seus irmãos em Cristo Jesus lá da nossa igreja, tá bom? Então participe, você pode gravar 33 segundos, 30 segundos, 15 segundos, grave no formato horizontal e mande para mim. Ah, mas Joel, só sei gravar com o celular em pé. Tudo bem, eu dou um jeitinho, tá? É o mês da família, a gente dá jeito para todas as coisas. Então, eu vou colocar também a sua participação no formato em pé, tá legal? Agora nós estaremos louvando ao Senhor com o Davi, com a Bia e com a Diane. Que Deus os abençoe, acompanhemos ele nesse momento. Com tuas mãos,
segura em ti. Sabes bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém! Olha, meus irmãos, quando eu vi o sorriso da Bia, logo no início de tudo, antes de ter qualquer letra, eu já fiquei muito, muito feliz. E logo depois vem essa linda música. Descansarei, pois sei que és Deus. Nós temos passado por lutas, por momentos difíceis na nossa vida, principalmente por conta do Covid-19. Mas nós descansamos no Senhor, porque sabemos que Ele é o nosso Deus, é o Deus da nossa salvação, é o Deus provedor, é o Deus que cuida de nós e cuidará, e continuará cuidando da gente. Então, vamos curtir esse mês da família de forma mais singela e mais alegre possível. Então, eu conto com cada um de vocês que tem esse ânimo, tem essa vontade de fazer uma declaração pequena de 33 segundos, ou então um lindo louvor em família, né, de 4, 5 minutos, o louvor que Deus colocar no seu coração. Não precisa ser um louvor relacionado ao mês da família, não precisa ser isso. Apenas um louvor, aquele louvor que Deus colocou no seu coração para que você possa gravar em família. Nós estamos chegando ao momento da mensagem, aquele momento que Deus estará falando grandemente ao seu coração e ao meu coração. E será o pastor Alexandre Carone que estará trazendo essa mensagem. E logo depois a irmã Denise Marambaia estará louvando ao Senhor. Ela não é da nossa igreja, mas estará sendo nesse momento. Já queremos, desde esse momento, agradecer a nossa irmã Denise. Que Deus abençoe e continue usando ela de forma maravilhosa. Mas antes de passar para a mensagem, eu quero orar com você. Vamos orar nesse momento? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, por ser a nossa alegria. Muito obrigado, ó Pai, por ser a nossa vitória. Muito obrigado, ó Pai, por ser o nosso Deus. Ó Pai, obrigado por esses dias que nós temos passado e temos, apesar da distância, nos aproximado mais ainda nesses cultos online. E nós te pedimos, ó Pai, que nos dê a superação para que logo, em breve, nós possamos estar juntos em forma de Igreja Batista Central de Lucas, no nosso templo, e também, Senhor Deus, estarmos juntos como amigos, como família, para que possamos ver os nossos entes queridos, Senhor Deus. Te pedimos, ó Pai, nesse momento, por aqueles que foram alcançados por essa doença, Senhor Deus. Te pedimos que tenha misericórdia de cada um deles, Senhor Deus. Abençoa eles de forma maravilhosa, independente de credo, independente de cultura, Senhor Deus, independente da sua crença.
nós te pedimos que vá de encontro a tais pessoas, porque nós sabemos que tu ama cada um de forma igual, Senhor. Ó Pai, contempla com teu amor, com teu poder de cura, Senhor Deus, a cada uma pessoa no mundo, Senhor Deus. Te pedimos nesse momento também pelos nossos idosos, para que eles possam ter a saúde suficiente e de vencer esse momento de isolamento social, que eles não fiquem tristes demais por estarem isolados, e também, Senhor Deus, que eles não sejam alcançados por essas doenças, Senhor Deus. Te pedimos, Senhor Deus, que seja com cada profissional que está trabalhando na linha de frente nesse momento de combate ao Covid-19, Senhor Deus. Vá de encontro a eles, Senhor Deus, protege, Senhor Deus, desse mal. Te pedimos agora, Senhor Deus, que fale maravilhosamente aos nossos corações por meio da mensagem do nosso pastor Alexandre Carone. Te pedimos desde já, Senhor Deus, que abençoe ele de forma maravilhosa também. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. A mensagem está com o nosso pastor Alexandre Carone. Os meus medos se vão. Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre os nossos corações, amém? Que o Senhor, de uma maneira muito especial, venha nos abençoar neste dia, neste domingo, dia do Senhor. É muito bom estar junto com os irmãos mais uma vez aqui e agora com mais essa responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Queridos, nos dias em que nós estamos vivendo, a grande responsabilidade que temos de transmitir a palavra do Senhor, uma palavra viva, eficaz, o Evangelho de Jesus, a palavra que realmente faz diferença nas nossas vidas. E eu gostaria de, mais uma vez, ser instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida. Quero deixar aqui o meu abraço à Igreja Batista Central de Lucas, a igreja a qual servimos, para a glória do Senhor, e também a todos os irmãos de outras igrejas, como também os nossos amigos que estão nesta manhã de domingo, conosco, participando deste culto maravilhoso que temos participado até aqui. Queridos, eu quero louvar pela vida dos meus irmãos que estão envoltos com todo o preparo para os cultos online, nossos irmãos que estão na edição, toda essa parte tecnológica que nós tivemos que aprender meio que assim às pressas para poder enfrentar esses dias que nós estamos enfrentando. Mas, queridos, como nós temos dito, a igreja, o templo está fechado, mas a igreja, ela está atuante e a palavra do Senhor, ela não para de ser proclamada. Quero convidar então todos os queridos que possam de repente estar na internet nesse momento e se depararam com esse culto. Quero convidar vocês para as terças-feiras e quartas-feiras às 20 horas nós estarmos juntos. Assim também como aos domingos às 10 e às 18 horas. Sempre no Facebook da nossa igreja ou no YouTube. Você pode procurar nos dois canais e ali você vai participar conosco deste culto. Queridos, depois desse momento de culto tão especial, desses hinos tão lindos que nós ouvimos aqui, também eu quero agora chamar a sua atenção para algo muito importante. Você já teve que enfrentar algum gigante? Você já teve que se deparar com uma situação que você entendeu que é maior do que você, que era maior do que você? E é sobre isso que eu gostaria de pensar com os irmãos nesse dia tão especial, nesse domingo, dia do Senhor. Enfrentando gigantes. Enfrentando gigantes. O texto, queridos, não poderia ser outro senão o de 1 Samuel, no capítulo 17. 1 Samuel, capítulo 17, eu vou fazer a leitura do verso 39 até o verso 45. 1 Samuel 17, de 39 a 45. Diz assim a palavra do Senhor. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul:
não posso andar com isto, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo. E com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu. O filisteu também vinha caminhando e se aproximava de Davi, tendo à frente dele o seu escudeiro. O filisteu olhou e, vendo Davi, o desprezou, porque era apenas um moço ruivo e de boa aparência. O filisteu disse a Davi: será que eu sou um cachorro, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E pelos seus deuses o filisteu amaldiçoou Davi. E disse mais a Davi: vem aqui, que eu darei a sua carne às aves dos céus e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Amém? Palavra do Senhor. Vamos orar? Pai, aplica, Senhor, a tua palavra, ó Pai, na vida da tua igreja, nas nossas vidas, ó Pai, em cada coração em particular. Usa, Senhor Deus, o teu servo conforme a tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, deparar-se com esse texto da palavra do Senhor é algo maravilhoso. Eu, particularmente, sou muito fã de Davi. Davi talvez seja um daqueles personagens bíblicos, um daqueles irmãos a quem na glória, naquele grande dia, depois de Jesus, eu vou querer procurar para dar um abraço, né? Para conhecer de perto, se nós tivermos essa oportunidade. Porque Davi, meus irmãos, é um exemplo de ser humano, falho, homem como nós, mas que verdadeiramente tem o seu coração diante do Senhor. E aqui o texto, queridos, está trazendo aquele menino Davi, aquele adolescente. Davi talvez aqui tivesse 17 anos, 16, 17 anos. E, meus irmãos, nesse momento aqui, é ímpar nós entendermos tudo o que estava acontecendo na época que o texto é escrito, que o texto é narrado para nós. Meus irmãos, Davi era o 8º filho de Jessé. Davi era de Belém, uma cidadezinha tão especial na Bíblia, né? Que mais tarde seria a cidade do nascimento do Messias. Davi, queridos, ele era aquele jovenzinho que, por ser o filho mais novo, coube a ele cuidar das ovelhas do pai. Ele saía para o campo com as ovelhas do seu pai. Ele era pastor de ovelhas. E um dia, queridos, os filisteus invadiram os arraiais de Israel, ficaram nas cercanias próximas ali. Então o exército de Israel subiu para um monte e havia um vale no meio. E lá no outro monte estavam os exércitos dos filisteus. O pai de Davi, que tinha 8 filhos, mandou os 3 filhos mais velhos, estavam lá no fronte de guerra. Então Jessé, preocupado e querendo saber notícia dos seus filhos, Jessé pede a Davi: Davi, vai até lá o fronte de batalha e procura saber dos seus irmãos. E preparou então uma merenda especial, preparou um presente para o capitão da guarda, para que Davi pudesse passar e encontrar os seus irmãos lá. Quando Davi chega lá no arraial, se depara com essa imagem que nós lemos aqui. Olha, havia então o exército dos filisteus do outro lado, o exército de Israel do lado de cá, um vale entre eles, e todos os dias descia um homem de quase 3 metros de altura, chamado Golias. Ele era nascido da cidade de Gate, e ele descia ao vale, e ali ficava afrontando o povo de Israel, dizendo: será que não há um guerreiro que possa descer e lutar comigo? Não há nenhum homem valente no meio de Israel? Olha, eu
eu vou mostrar que os meus deuses são maiores que o Deus de vocês. Venha aqui, se alguém vier e lutar comigo e me matar, então nós seremos, os filisteus serão servos de vocês. Mas eu duvido que tenha alguém aí que venha me enfrentar. E isso se passou por várias e várias vezes, até o dia que Davi realmente chegou lá para ver seus irmãos. O texto bíblico diz que Davi foi procurar saber o que estava acontecendo ali, né? E se deparou com essa situação. O texto diz que Davi se encheu, né, de revolta por causa da afronta daquele filisteu, chamado incircunciso, aquele que não cria no Deus de Israel, aquele que não cria no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador. Aquele homem, ele afrontava os exércitos do povo de Deus. Olha, isso mexeu tanto com Davi, e que quando via que nenhum homem se colocava para lutar com ele, aquele jovenzinho, cheio da presença de Deus, disse: eu vou descer, eu vou lutar contra esse gigante. Isso chegou aos ouvidos de Saul, e Saul mandou chamá-lo, queridos, e quando Saul mandou chamá-lo, né, disse para ele: rapaz, você não pode descer, esse homem desde sempre, ele é um guerreiro, desde sempre ele está acostumado com a luta, com a prova, com tudo isso, com a guerra. Você é muito jovenzinho, pastor de ovelhas. Saul provavelmente também olhou para Davi, viu Davi com aquela aparência tenra, também ruivo, boa aparência, tão jovem. Mas Davi disse assim: ah, meu rei, eu vou contra este gigante. Queridos, como que nós devemos enfrentar os nossos gigantes? Que coragem de Davi se colocar realmente diante daquele homem, quase 3 metros de altura. Você talvez tenha uma ideia, mais ou menos, muito pouco do que é isso, quando você vê os jogos da NBA. Quando de repente você se depara com alguns homens ali com 2,20 metros, 2,15 metros, a gente já fica assim: nossa, como são altos. Agora imagine, Golias, a Bíblia diz que ele devia ter mais ou menos 2,75 metros, 2,80 metros de altura, quase 3 metros de altura. O texto diz, queridos, que Golias usava um capacete de bronze, um capacete que pesava quase 15 quilos. Ele usava, meus irmãos, a lança, a ponta da lança de Golias, ela tinha 7 quilos. Para você ter uma ideia do tamanho daquele gigante, não era simplesmente um homem de muita estatura, ele também era muito forte, era guerreiro, treinado nas artes de guerra e de batalha. E Davi, aquele adolescente, aquele jovenzinho, né, cheio da presença de Deus, se coloca para enfrentar aquele gigante. E eu quero tirar com os irmãos algumas lições desse texto para as nossas vidas. Meus irmãos, nos depararmos com os nossos gigantes. Quem são os nossos gigantes? Talvez você esteja enfrentando uma situação nos dias em que nós estamos vivendo. Nós estamos deparados aí com um exemplo dos gigantes, não é isso? Olha aí essa questão do coronavírus, né? Desse vírus que está, essa pandemia. Olha aí o que nós temos que enfrentar. Olha esse isolamento social. Olha essa questão de nós não podermos trabalhar, não podemos sair quase de casa. Olha esse medo, né, do contágio. Essa situação que é maior do que nós, que está além das nossas forças. Qual é o gigante que você tem enfrentado? O que hoje para você parece ser maior do que você e que você precisa enfrentar? Qual é o motivo de tudo isso? O que podemos tirar de lição dessas situações? E eu gostaria de tirar algumas mensagens, algumas verdades dessa experiência do jovem Davi para a minha vida e para a sua vida. Lembre-se,
Davi era um homem como eu e você, era um ser humano falho, com dificuldades, mas Davi também era um homem de fé, um coração colocado diante do Senhor, que cria no Deus Todo-Poderoso. Essa semelhança com Davi faz com que, assim como Davi enfrentou o gigante e venceu, nós também possamos enfrentar. Experiências com Deus nos ajudam, queridos, a enfrentar os nossos gigantes. Experiências com Deus nos ajudam a enfrentar os gigantes que se colocam à nossa frente. O verso 35 do texto bíblico, no mesmo capítulo 17 de 1 Samuel, diz assim: Davi respondeu: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Queridos, é fantástico poder ver esse testemunho de Davi. Por que Davi fala isso? Porque quando ele chega diante de Saul, do rei, o rei diz para ele: filho, você não pode enfrentar esse gigante. Há aqui no nosso arraial homens muito mais fortes, mais experientes, né? Experientes com a batalha, com a guerra do que você. E eles estão com medo de enfrentar. Como pode você, um jovenzinho, um jovem pastor, enfrentar aquele homem que de sempre é um guerreiro? E Davi então precisa mostrar para Saul, provar para Saul que ele estava gabaritado para enfrentar aquele gigante. Por quê? Porque Deus já lhe tinha dado vitória diante de outros gigantes. Davi já tinha vencido outros desafios. Ele já tinha estado diante de um leão. Quando um leão da montanha tentou pegou uma das ovelhas de seu pai, Davi conta que ele foi lá, agarrou-o pela barba, bateu nele, lutou para livrar a ovelha de Jessé. Ele contou que no outro momento foi contra um urso que ele precisou lutar para afugentar o urso, para bater no urso, para poder livrar, para poder proteger as ovelhas de seu pai. E o que Davi coloca é assim: assim como Deus me livrou da boca do urso e do leão, Ele também me entregará a vida desse gigante nas minhas mãos. O mesmo Deus que esteve comigo em situações anteriores continua comigo e vai me dar vitória em cima desse gigante que está diante de mim. De onde Davi tirou coragem, queridos, para enfrentar aquele gigante? Das experiências que ele já tinha tido com Deus, dos grandes livramentos que Deus já tinha dado a ele, do poder, da autoridade que Deus já tinha colocado sobre ele em outras situações. Davi entendia que o mesmo Deus das situações anteriores era aquele que estaria com ele agora diante de Golias. Nas suas experiências anteriores, Davi tira forças e traz credenciais para enfrentar Golias. Queridos, o segredo é: assim como Deus foi comigo, continuará sendo. Nesses dias, é preciso que você comece a trazer à memória as experiências das vitórias que Deus já te deu. Essa semana eu conversava com minha mãe e ela veio assim, delimitando tudo o que ela já enfrentou na vida dela até os dias de hoje. E, queridos, em poucos minutos, ela colocou 3, 4 ou 5 experiências de grande livramento que o Senhor deu a ela, para que ela conseguisse chegar até os dias de hoje. Se o Senhor não tivesse sido com ela, ela não estaria hoje com condições de enfrentar o gigante que está diante dela. É assim nas nossas vidas, queridos. É assim nas nossas vidas. Trazer à memória
as batalhas passadas, as vitórias passadas, a ação de Deus na nossa vida no passado, para que nós consigamos enfrentar as questões atuais também. Também, meus irmãos, nessa experiência de Davi, eu vejo que nós não vencemos nossas lutas com armas humanas. Lutas espirituais precisam ser travadas com armas espirituais. Nós travamos lutas diárias na nossa vida em que nós dependemos realmente de estarmos munidos do poder e da autoridade do nome do Senhor. Olha, queridos, eu olho para esse texto do verso 39 e 40, diz assim: Davi cingiu a espada sobre a armadura, tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul: não posso andar com isso, porque nunca usei isso. E Davi tirou aquilo de sobre si, pegou o seu cajado na mão, escolheu 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão foi na direção do filisteu. Queridos, quando Saul se deu por vencido de que Davi realmente iria lutar com Golias, então Saul pensou assim: não, então peraí, olha, coloca aqui a minha armadura, toma aqui a minha espada, o meu capacete, o meu escudo. E aquele jovenzinho de 17 anos, ele tentou andar com aquele monte de parafernália, com todos aqueles instrumentos de guerra, e não conseguiu, e falou: não, eu não posso usar isso, não é meu, não foi feito para mim, não é assim que eu vou lutar, não estou acostumado com isso. E o texto diz que Davi tirou tudo aquilo, a armadura que era de Saul. E ele pegou aquilo que realmente Deus colocou nas mãos dele em todas as ocasiões. Um cajado, um estilingue ou a funda, pedras e o alforje de pastor. E partiu para cima do gigante. Queridos, às vezes pessoas até bem intencionadas nos oferecem soluções equivocadas. Às vezes, nós nos deparamos com gigantes nas nossas vidas e quando as pessoas veem o que nós estamos enfrentando, querem nos ajudar, nos dando muitas vezes dicas mundanas, dicas que não servem para o que nós iríamos enfrentar realmente. Muitas vezes a pessoa tem até uma boa intenção, mas traz uma palavra que não condiz com aquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida e a maneira que o Senhor tem para nos usar nas situações. Se as armas de Saul eram tão boas, por que ele então não desceu com elas e não lutou contra Golias? Se as armas de Saul eram tão especiais para a batalha, por que ele mesmo não foi enfrentar Golias? Queridos, a armadura do guerreiro Davi era outra. Davi, ele sabia que não era a espada de Saul, o escudo de Saul, a armadura, o capacete de Saul que lhe daria vitória sobre Golias. Não é a arma do homem que nos dá vitória sobre os nossos gigantes, queridos. O que nos dá vitória sobre os nossos gigantes é a presença de Deus na nossa vida. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades, as questões espirituais desse mundo tenebroso. E essas questões, as coisas espirituais, elas são discernidas espiritualmente. Nós precisamos ter isso bem claro na nossa mente. Sabe qual era a armadura, ou qual é a armadura que realmente nós devemos vestir? Não é a armadura de Saul, mas vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios 6:11. É essa armadura que o crente, o cristão, o servo do Senhor precisa vestir no seu dia a dia. Davi, então, se dispõe, ele tira a armadura, se despe da armadura de Saul e vai diante de Golias com aquilo que o Senhor já tinha lhe dado de condições para lutar. Outra verdade, queridos, é que alguns gigantes fazem parte de um plano maior de Deus em nossas vidas. Veja, isso pode soar estranho,
mas é tão real quanto eu falo contigo aqui. Os gigantes que nós enfrentamos, as lutas que enfrentamos, as dificuldades que enfrentamos, fazem parte muitas vezes de um plano maior de Deus na nossa vida. Porque nós muitas vezes só vemos a batalha que está diante de nós, mas Deus já está vendo a vitória e o que ela vai nos dar lá na frente, porque Ele é Deus. Verso 26 diz assim: então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é este filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nesse momento aqui, Davi fica sabendo que Saul tinha prometido a filha dele em casamento para quem vencesse Golias. O soldado que vencesse, lutasse e vencesse Golias, iria receber a filha de Saul, a filha do rei, em casamento. Esse seria coberto de riquezas, e o seu pai, os seus pais seriam isentos de impostos para o resto da vida. Então veja bem, iria se tornar genro do rei, teria posses e riquezas, e os seus pais, os seus descendentes, seriam isentos de impostos para o resto da vida. Olha o que iria acontecer, o que o rei Saul estava oferecendo para aquele que enfrentasse e vencesse Golias. Queridos, nós sabemos o que Deus tinha, quais eram os planos de Deus para Davi. Os planos de Deus para Davi eram muito maiores do que nós imaginávamos. Hoje nós já conhecemos a história como um todo. Mas ali, naquele momento, Davi ainda não tinha noção do que Deus iria fazer na sua vida. Meus irmãos, sabemos sim. Então agora quando a gente pensa nas dificuldades, dos nossos problemas que nós enfrentamos, quando se levanta um gigante contra nós, nós precisamos lembrar o quê? Olha, eu vou enfrentar essa luta, vou enfrentar esse gigante agora, mas Deus vai me dar a vitória, porque Ele tem mais coisas para mim lá na frente. O urso, o leão, o gigante, tudo isso apontava Davi para o trono. Deus estava preparando aquele jovenzinho diante do urso, diante do leão, diante de Golias, diante de Saul mais tarde, para que ele fosse o rei segundo o coração de Deus, um servo segundo o coração de Deus. Deus estava preparando tudo aquilo para que Davi fosse rei, sentado no trono sobre o povo de Deus, sobre Israel. Enfrentando nossos gigantes, somos moldados por Deus, queridos. E aí é por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 8,18, vai dizer que considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, esse momento de enfrentar dificuldades agora, esse momento que nós estamos enfrentando agora, queridos, é porque Deus tem um plano maior para a minha vida, para a sua vida. Deus tem um plano maior para a igreja dele. Nós vamos, meus irmãos, enfrentar todo esse momento de pandemia, de isolamento, questões financeiras, mas lá na frente é porque o Senhor tem algo tremendo. A sua igreja vai vencer essa história. O povo de Deus vai vencer essa história. O Brasil vai vencer essa história, porque eu creio que Deus tem algo tremendo depois disso tudo lá na frente. Alguns gigantes fazem parte de um plano maior de Deus em nossas vidas. O Senhor vai usar tudo isso que estamos vivendo, porque Ele tem algo maior e tremendo para nós lá na frente. Creia nisso. O momento que você vive, o sofrimento que você está passando, não se compara ao que Deus tem preparado para você no futuro. Amém? Eu creio assim. Queridos, nesse momento, eu olho para esse episódio. Davi desce e ele vai enfrentar uma vez por todas aqueles gigantes. E eu fico imaginando o povo ali, os soldados
israelitas olhando aquele jovenzinho descendo com um pedaço de pau, descendo com um cajado, descendo com um alforge, uma tiradeira na mão, e talvez ali todos ali estavam já preocupados com aquilo que ia acontecer, um espetáculo terrível, aquele homem de guerra, aquele gigante, a lança, a espada, o escudo, e Davi, aquele jovenzinho ruivo, indo diante daquele gigante. Depois você com certeza já viu na internet ou até nos filmes, né, essa luta encenada ou pintada. Os artistas sempre pintam isso. Queridos, é algo assim descomunal. Aquele homem de guerra na frente daquele jovenzinho. Mas Davi desce, meus irmãos. O verso 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu, ele se depara com Golias. Golias o afronta. Golias então escarnece dele, menospreza ele, né? Afronta realmente Davi. E Davi então diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você afrontou. Aleluia, glórias a Deus. É assim que o servo de Deus desce ao encontro do gigante que ele tem que enfrentar. Em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por quê, queridos? Porque nenhum gigante é maior que o nosso Deus. Nenhum gigante é maior do que o nosso Deus. Davi não se encolheu diante de Golias. Eu venho contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, todo Israel estava fugindo, porque só conseguia ver o tamanho de Golias. Davi partiu para cima de Golias, porque ele só conseguia ver o tamanho do seu Deus. Aleluia. Ele partiu para cima de Golias. O texto diz, meus irmãos, que literalmente foi o que Davi fez. O texto diz que quando Golias se levanta, armado até os dentes, contra Davi, afronta ele, aquele homem devia bufar diante daquele jovenzinho. O texto diz que Davi não se encolheu, mas partiu para cima dele. Porque Davi não conseguia ver o tamanho de Golias. Davi só conseguia ver o tamanho do Deus a quem ele servia. Faça isso. Diante do seu gigante, não olhe para o tamanho do seu gigante, olhe para o tamanho do seu Deus. O nosso Deus, ele é muito maior do que qualquer gigante. Davi, queridos, com essa palavra, coloca Golias no lugar dele. E é isso que nós precisamos fazer. Colocar as nossas situações, os nossos problemas, as nossas dificuldades no lugar dele. Queridos, muitas vezes os nossos gigantes querem estar por cima de nós. Querem se mostrar maiores do que nós. Mas nós precisamos mostrar para os nossos problemas que eles estão debaixo dos pés do nosso Deus. Aleluia. Davi, com essa palavra, eu venho contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Com essa palavra, Davi, queridos, ele bota Golias no lugar dele. Baixa a bola, rapaz. Eu não estou aqui de brincadeira, não. Eu vim aqui em nome de Yahvé, o nome do Eterno, o nome do Senhor dos Exércitos de Israel, que você afrontou. Agora você vai ver. Queridos, de onde vinha tanta autoridade, tanta intrepidez, tanta coragem? Eu quero lembrar a você que lá no capítulo 16, que acontece antes desse momento que nós estamos narrando aqui, Davi tinha sido ungido pelo profeta Samuel, rei de Israel. Davi é aquele jovenzinho que Samuel tinha visto todos os irmãos, os 7 irmãos. Davi, o último, que foi buscado lá no campo.
Deus fala para Samuel: olha, este é a quem eu tenho escolhido, unja-o, e sobre ele é derramado o óleo da unção de Deus sobre a cabeça de Davi. É esse Davi, ungido de Deus, que vai lutar contra Golias. Queridos, nós temos a unção do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ao contrário do Antigo Testamento, onde ele era dado em porções por unção, hoje, queridos, somos ungidos não com óleo, mas pelo próprio Espírito Santo que habita em nós. Então nós podemos e temos a autoridade no nome de Jesus para enfrentar as situações que estão diante de nós. E nessa autoridade nós devemos colocar Golias no lugar dele, a sua situação no lugar dele, a doença no lugar dela, o problema financeiro no lugar dela, a crise no casamento no lugar dela, porque o nosso Deus é muito maior do que qualquer gigante que se levante contra nós. Queridos, o lugar do seu problema é abaixo do nosso Deus. Lembre-se disso. Não coloque o seu problema acima, não. Coloque-o abaixo, porque o nosso Deus é maior do que tudo. Em nome de Jesus, o meu problema é menor do que o meu Deus, porque o meu Deus, nada, nem ninguém é maior do que o meu Deus. O meu Deus é todo poderoso. Ele sabe todas as coisas, Ele está em todos os lugares, Ele é criador e sustentador de todas as coisas. A esse Deus eu sirvo. Então, Golias, desce e vai para o seu lugar, porque eu venho a você em o nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus é que eu venho diante de você. Diga isso para o seu Golias. Quando você se deparar na sua situação terrível, diga isso para o seu Golias. Lembre-se do que Deus já fez com você até aqui e que Ele continua sendo Deus. Querido, o lugar do seu problema é abaixo do nosso Deus. Quando o inimigo vem nos afrontar, precisamos ter autoridade no nome de Jesus para colocá-lo no seu devido lugar. Verso 49, o texto bíblico diz assim: Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com a sua funda a atirou contra o filisteu, atingindo-o na testa. A pedra se encravou na testa dele e ele caiu com o rosto no chão. Eu creio, queridos, que Deus guiou a mão de Davi e o gigante caiu. Eu creio que Deus tem poder para guiar as suas mãos, para guiar a sua boca, para guiar o seu joelho e o seu gigante cair em nome de Jesus. Creia nisso. Cada gigante que vencemos é uma experiência a mais com Deus. Cada gigante que vencemos é uma experiência a mais com Deus. Cada gigante que vencemos prova que nossa dependência total é de Deus. Não dos homens, mas de Deus. Cada gigante que vencemos, estamos mais próximos do plano que Deus tem para nós. O plano do céu é muito maior do que Ele tem para nós, do que o momento de luta, de dificuldade que possamos estar passando. Cada gigante que vencemos prova que não há Deus maior que o nosso Deus, Jesus, o nome sobre todo nome, e diante desse nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Coloque-se em batalha no seu dia a dia, mas não lute com as armas dos homens. Venha na autoridade do nome de Jesus. E que o seu gigante, e coloque o seu gigante no lugar dele, abaixo do seu Deus. Amém? Receba essa palavra com todo carinho e zelo. Talvez em algum momento, por causa da sua dificuldade, você tenha até se esquecido e achado que o problema era muito grande. Mas eu quero, neste dia especial desse domingo, trazer à sua memória que Deus é maior do que todas as coisas.
e que não há ninguém mais poderoso que o nosso Deus, mais terrível do que o nosso Deus. Toda e qualquer situação que possa parecer um gigante para você está debaixo dos pés do nosso Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Assuma essa palavra, porque ela é para você. É palavra de Deus para a sua vida. É palavra do Senhor para você. Assuma isso. Creia. Fortifique-se na palavra, porque ela vai te dar toda a condição. E na autoridade do nome de Jesus, você vai vencer. Amém? Vamos orar? Pai bendito, em nome de Jesus, eu quero te agradecer pela tua palavra e colocar, ó Pai, a vida do teu servo, da tua serva, do teu filho, Senhor Deus, neste dia, ó Pai, que ouviu a tua palavra. Senhor, muitos estão enfrentando situações tremendas, situações terríveis, mas, Pai, nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas. Nada, ó Pai, nem ninguém pode suportar o teu poder. Pai, nós declaramos que em nome de Jesus, assim como Jesus venceu o mundo, nós também podemos e vencemos, ó Pai, na autoridade do nome de Jesus. Porque o teu próprio Filho Jesus nos disse, Pai, que se aquilo que nós pedíssemos ao Senhor, crendo no nome dEle, nós receberíamos. E nós nos colocamos, ó Pai, diante do Senhor prostrados, diante do Senhor humilhados, porque o Senhor é quem nos exalta, o Senhor é quem nos dá vitória. Visita, Pai, o coração do teu filho e da tua filha nesse momento. Ó Pai, dá a eles autoridade, intrepidez e coragem. Renova o ânimo, a esperança, a fé, para que vençam todos os gigantes que se levantarem contra eles. Que nesses dias, ó Pai, quando a tua igreja no Brasil está enfrentando, ó Pai, essa pandemia, Senhor, nós declaramos que vamos contra ela. No nome do Senhor dos Exércitos, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e enfrentaremos e venceremos, porque nós somos do Senhor, e o nome que será glorificado será o teu nome, ó Deus maravilhoso. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém, amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Que a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, possa guardar-se firme, vitoriosa como é, no nosso coração, trazendo a nós o ânimo, a força, a autoridade que nós precisamos para enfrentar tudo que ainda temos pela frente. Deus nos abençoe. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Amém? Amém, pastor Alexandre. Que Deus continue usando o Senhor de forma maravilhosa. Meus irmãos, nós estamos chegando já ao fim do culto, mas ainda não chegou esse fim. Nós estaremos louvando agora com a irmã Denise Marambaia. Irmã Denise Marambaia, ela não é membro da nossa igreja, mas nesse momento, irmã Denise, sinta-se membro da Igreja Batista Central de Lucas. E muito obrigado pelo seu carinho de estar participando conosco agora, nesse momento, no hino final, louvando ao Senhor. Portanto, louvemos a Deus com a irmã Denise Marambaia. Eu sei que meu Jesus vive, pois Ele me mostrou as marcas dos cravos em suas mãos. Eu sei que meu Jesus vive, reina e hoje quer te dar salvação. Eu sei que meu Jesus vive, pois Ele me mostrou as marcas dos cravos em suas mãos. Eu sei que meu Jesus vive, reina e hoje quer te dar salvação.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre cada coração, cada família que está, ó Pai, ouvindo a nossa voz neste dia, através desse vídeo. Cada lar seja visitado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus, amém. Deus abençoe. Grande beijo para cada um dos irmãos nesse dia tão especial. Amém? Deus abençoe.